são degraus de infinita escada de luz, à custa de valoroso esforço e pesada luta. Distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os propósitos horizontes. E nada enxerga senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos, quando à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quê? E por quem? Está fazendo a pergunta. Condenados a quê? E por quem? A justiça de Deus conjuga-se a misericórdia e o inferno sem fim à imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmo as baixas esferas da vida, pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que seus movimentos projetam e nada entende além da noite e do pântano a que se condenam por deliberação própria. Então aqui eles explicando, a gente entende o significado do será, não, mas quem não crê será condenado. Vamos lá. Os que não creem são os que ficam. Ficam aonde? Nos limites materiais da sua crença. Porque como eu não creio, e crer em quê? Em algo diferente da matéria. Porque nós não podemos pensar aqui somente nos espíritas. Tem os espiritualistas, tem várias religiões, mas aquele que crê algo diferente da matéria, e que isso que seja diferente da matéria, seja o nome que cada um possa dar, sobrevive após a morte, ou sobrevive além do tempo, ele não desgasta, não morre, não se perde, não desaparece, não desintegra. Então, os que não creem nisso são os que ficam presos naquilo que é matéria. Para ele, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas às escuras voragens da morte. Tem muitas pessoas que acreditam que a vida, ele está vivo e existe porque sente. Se não sente. Se ele não sente, não está vivo ou não existe. Então, as sensações finitas destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Aqueles que conseguem compreender, aceitar, permitir, procuram saber que existe algo além da matéria e que sobrevive com o tempo, seus dias de trabalho, esses alcançam o coração da vida mais alta. Ou seja, a razão da vida. A vida não é para que a gente venha apenas contemplar a matéria. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. Não tem fim a evolução. E seus dias de trabalho, sempre o cristão, os filhos de Deus e o Pai, o que existe de distância entre nós e o Pai é trabalho de evolução.
Não há prêmio, não há milagre, não há nada. É trabalhar, lutar, dedicar, né? Renunciar. Então, seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz, à custa de valoroso esforço e pesada luta. Está falando bem claro, muito esforço e muita luta. Distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, gente, é natural que quando você está num processo de evolução, de reforma íntima, é natural que modifique, sim, o convívio seu com os semelhantes. Modifica, não tem como. Inclusive na internet, né? Acho muito interessante que nós chamamos de sintonia. Na internet a mulher está chamando de uma outra coisa. É uma psicóloga falando que tudo é uma questão de sintonia. Então a psicóloga estava falando assim, ó, porque hoje as mulheres estão falando que não tem homem mais para casar. Olha só o que ela está falando. Não tem homem para casar. Bom, mas quais são os sinais de um homem para casar? Ela vai falando os sinais. O que ela está falando ali é a sintonia. Compreendeu? Ela está falando de um grupo de homens que não se conversam para combinar como é que as coisas são feitas, mas que despontam pela maneira de pensar, padrões de comportamento, que apesar de não conversarem, são muito parecidos. Aí ela coloca um deles, ela fala vários, tá? Mas é um desses que eu vou colocar aqui. Ter uma televisão bem grande na sala. Aí a gente fica pensando assim, ela fala assim, ela vai falando vários, né? Por quê? Porque esse passa o final de semana assistindo televisão. Ou seja, ele não vai pra farra, não vai pra bar, não vai pra isso, não vai pra aquilo. Caseiro. Tá vendo? Caseiro. O que ele vai assistir? Filme em casa. Nem não é de cinema, não. Em casa. Então é o tipo. Aí ela tá mostrando o biotipo. Aí então é mais ou menos assim, como se a mulher fosse encontrar com o homem e falar assim, você tem televisão em casa? Não tenho, quase não paro em casa. Vixe, esquece. Esse aí é de noitada mesmo, de noitada. Isso aí não vai servir para caminho nenhum. Então, e ela vai dando várias características, né? Que é o tipo de homem. E o que ela está dizendo? Existe uma sintonia, os homens pensam parecidos e geram comportamento. Isso, sintonia. É isso que nós queremos dizer aqui. Então, à custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos seus semelhantes por sintonia. Sintonia. É muito difícil, não é muito fácil quando a gente, por exemplo, né, eu era solteiro, eu tinha um monte de amigos solteiros e tínhamos hábitos. Minha esposa era solteira e também tinha seus hábitos. Aí nós nos casamos. Normalmente é fácil manter amizade com os meus amigos que se casam também, ou dela que se casa, casados. É mais difícil que os solteiros, que tem um ritmo mais diferente. Sintonias, né? É isso. Então, quando você estiver fazendo à custa de valoroso esforço e pesada luta, subindo os degraus infinitos da evolução espiritual, é natural que você olhe para trás e fala: muita gente ficou para trás, e sinta uma solidão, a mesma solidão que Jesus sentiu, a mesma solidão que os apóstolos sentiram, a mesma solidão que cada pessoa que passa por esse planeta, onde milhões e milhões estão agindo de uma maneira, 10, 20 agem de maneira diferente. Óbvio, é impactante essa solidão. Tranquilo, tá? Continua. Aliás, esse é um dos sinais. Porque se você estiver naquele show de milhões de pessoas, de não sei o quê, fazendo tudo que todo mundo faz, você já está no caminho errado. Você já faz parte da parcela da maioria.
E como você faz parte da parcela da maioria, no mundo onde se prevê um comportamento de exatamente isso, da maioria, então você está dentro da maioria. Simples, né? Racional. Agora vamos avançar. Apesar de reconhecermos a própria imperfeição, apesar de você percebe que está diferente da grande parte da maioria, mas ainda reconhece que você não está perfeito. Ainda tem muita coisa para se fazer, mas já não tem a mesma sintonia com a maioria. Classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Você já consegue pegar tudo, perceber tudo que está te acontecendo e selecionar o que te presta para a evolução e o que não presta para a evolução. O que te ocupa o tempo, o que te acomoda, o que te atola. Existem coisas na nossa sociedade que nos atolam à evolução. A gente perde muito tempo com aquilo e não adianta nada. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. Então eles sentem que a tarefa que eles têm que cumprir é trabalhosa. E que eles comparam como uma montanha, porque a montanha, quanto mais você sobe, menos área útil tem, mais ventania tem, a queda, caso ocorra, é pior, é mais inclinado, e você tem que superar para subir uma montanha, no mínimo, seu cansaço, tem que desenvolver muita persistência, muita disciplina, muita boa vontade e até mesmo técnica. Você não sobe uma montanha só com boa vontade, não. Tem que ter técnica. Saber a hora que para, onde para, como se usa os equipamentos para escalar uma montanha. Então eles comparam muito com isso. Por isso que evolução, subir montanha. Então na montanha, a tarefa laboriosa de ascensão, ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. É natural. Então, olha, quem não crê, mas quem não crê será condenado. Não será condenado. Está condenado. O crer é que liberta ele. A crença é que salva ele próprio. Tira ele da pequenez do mundo que ele vive. Das crenças limitantes dele. Enquanto que, se ele não crê, ele está limitado aos próprios horizontes que não enxergam senão os olhos dos destinados ao sepulcro, da morte. Eu enxergo aqui, ó. Para mim, morreu, acabou. Então, quem está me condenando? Ninguém. Eu estou me condenando a acreditar que morreu, acabou. É o meu conhecimento. Ninguém está me impondo isso. Adormecido, nesse caso, quanto à reflexão e ao discernimento. Não sinto necessidade. Para mim, o mundo material é o suficiente. Eu me contento com isso, acreditar que morreu, acabou. Aí alguém pergunta assim, mas nada te chama atenção, você não fica nem um pouquinho preocupado, encucado com a vida após a morte? Não sinto nada. Para mim, morreu, acabou. Tá certo. Para ele tá certo. À primeira vista, semelhante declaração em desacordo com a magnanimidade do mestre. Porque, quem não crer será condenado. Ué, Deus não é amor? Como que ele pode condenar? Então, condenado a quê? E por quem? Ele mesmo faz a pergunta. Quem está te condenando? E por que está te condenando? Porque você não crê? Ou você é obrigado a crer? Então, se você é obrigado a crer, você não tem livre-arbítrio. Então, ele está dizendo, a justiça de Deus conjuga a misericórdia e o inferno sem fim. A justiça de Deus conjuga-se a misericórdia e o inferno sem fim é imagem dogmática. Essas coisas não existem. Tá? Não existem. São dogmas.
não existem. Dogmas são verdades indiscutíveis de uma determinada filosofia religiosa. Bom, isso é um dogma, tá certo? Então, todavia, geralmente imposto pelo homem. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino? Quantas pessoas são céticas? Acreditam que morreu, acabou. Sentenciam-se a si mesma as mais baixas esferas da vida. Ela mesmo diz que ela vai acabar quando morrer. Pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores. É a pessoa que não quer se elevar, não quer reconhecer que existe algo maior, não quer acreditar que existe algo maior, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. Vai ter duas pessoas, dois irmãos. Um acredita na vida após a morte, acredita em continuar a evoluir, acredita na vida espiritual. O outro não, acredita que a vida acabou, morreu, pronto. Quem está limitando quem? O meu limite, pode ser que a minha crença ainda é limitadora, mas com certeza a fronteira limitadora, o horizonte limitador dela ainda é maior que o seu, que pensa que ao morrer, acabou tudo. Então, nós dois morremos, você fica e eu continuo até onde a minha crença vai me limitar. Não é a verdade absoluta. Eu também não estou crendo na verdade absoluta, porque essa ninguém sabe. Mas aonde quer que eu creia, que se nós temos que crer em algo, creia em algo muito, mas muito infinito. Tá? Muito. Para que você não fique em um mundo estreito. E aí ele diz assim: a crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. A fé gera a crença. A fé deveria gerar a crença. Crer é não duvidar. Então, eu creio em Deus, creio que Jesus é filho de Deus, creio não sei o que, creio, eu não duvido. Mas pode ser que eu não tenha fé. Tá certo? De onde vem essa crença? Pode vir de um fanatismo, da falta de um raciocínio. Para entender isso, eu preciso saber como eu adquiri essa crença. Eu estudei ou eu apenas colei, memorizei, absorvi de alguém? Se foi através das minhas conclusões do meu estudo, positivo, você veio da tua fé. Mas se foi através da imposição, da repetição, da sua memorização, duvide da sua crença. E busque uma fé primeiro, para depois crer. Não creia antes da fé. Certo? É importante nós entendermos. Mas, Guto, às vezes há coisas que eu leio, não sou uma pessoa que estudo, não sou uma pessoa que vasculho religião boa, eu não sou daquela religião, mas ao ler alguma frase, algum conteúdo daquela religião, eu creio naquilo ali. É verdade. Para mim é uma verdade. Eu concordo com aquilo. E eu não estudei aquela religião. Eu preciso analisar se esse concordar vem de pensamentos reflexivos, se eu meditei sobre isso, ou se eu memorizei. Tá certo? Se veio de pensamentos reflexivos, de uma análise, talvez venha de um aprendizado de outras existências. Por isso que você não estudou aquela região, mas concorda com aqueles princípios que estão ali. Então está florando algo em você. Sim, o conhecimento. E nesse sentido, pode ser que você vai concordar, vai admitir um monte de verdade. É onde você vai falar assim, essa religião está mais encaixado com a maneira como eu penso e vejo a vida.
Mas eu nunca estudei ela. Pois é, mas ela faz parte da maneira como você pensa, que nessa vida você não estudou. Então a crença é uma lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. E a fé é crer naquilo que não se pode provar. Porque quem quer provar quer crer. Quem quer prova é crente. Fé não tem prova. Fé é crer naquilo que não pode provar. Você acredita ou não acredita? Vamos lá, vamos entender uma coisa. Você acredita que Jesus ressuscitou, digamos assim? E aí? Provar não tem como, nem historicamente. Acredita ou não acredita? Vê-lo, não tem como. Você estava lá? Também não estava. Isso é fé. Tá certo? Existe alguma certeza. Mas como eu vou saber? Porque há algo dentro de você que você não consegue refutar. Você não consegue refutar. E aí o que faz você de saber a diferença do crer? A diferença do crer é que vem dúvidas. Quem tem fé tem dúvida. Tem que ter dúvida. E são as certezas que você encontra na busca que formam os clarão da crença. Fé não é algo estático. Eu creio sim que Jesus não morreu na cruz e retornou. Mas ressuscitou? Voltou com o mesmo corpo? Não voltou com o mesmo corpo? Voltou sem corpo? Voltou no espírito? É isso aí, isso é fé. Quando você sai na busca de saber como Jesus retornou depois da morte, é porque você já está crendo que ele retornou depois da morte. Agora você quer saber como. A fé faz isso com você. Quando você não tem fé, alguém vai falar assim: não, ele retornou em corpo. Ah, é em corpo? É. Não, ele retornou em forma de fantasma. Em forma de fantasma, é. Já me falaram que era de corpo. Ah. Nada te movimenta, você não tem fé. Pouco importa saber como. Até se ele fez ou não. E por medo você pode crer. Não, mas eu creio. Eu creio que alguma coisa aconteceu lá. Eu gosto desses crentes assim. Eu sei lá o que foi, mas que alguma coisa aconteceu, aconteceu. E por quê? Porque senão não estava escrito, né? Então, esse crente não tem fé. A fé nos cutuca o tempo todo. Eu às vezes acabo de ler uma coisa, entendi aquilo ali, então foi assim, assim, durmo, e já acordo no outro dia cutucado. Eu falo, mas se foi assim, e tal coisa, e se foi assim, e tal coisa, se foi assim. Por isso que fé é uma fé raciocinada. Mas ela não é raciocinada para tirar e dirimir todas as dúvidas, porque todas as respostas não estão conosco. Mas ela nos provoca a estudar, a saber mais do que eu sei. Por isso hoje eu estou melhor que ontem de conhecimento, de hábito, e amanhã estarei melhor que hoje, porque nunca saciei. Estou sempre em busca. E vamos lá. O vento, ele vai falar agora da negação, que é a diferença da crença. Quem não crê, nega. Então lá, o vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. Tá vendo? Quando eu tenho uma crença com fé, eu sei por que creio. Quando eu não tenho crença por fé, eu não sei por que creio. Alguém me pergunta assim na lata, mas por que você crê que Jesus é filho de Deus? Aí você fica assim pensando, por que mesmo? Minha avó falou, meu pai falava sempre, o padre, o bispo, o médium, sempre alguém, né? Eu quero saber, não como essas pessoas que te disseram que Jesus é filho de Deus, porque estudaram. Eu quero saber de você, como você chegou à conclusão que Jesus é filho de Deus.
É aí que pega. Ah, agora estou começando a dizer, eu tenho fé ou não tenho fé? Porque se eu não tiver fé, o vento da negação e da dúvida consegue apagá-lo. Simples, 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 simples. E eu vou mais ainda, hein? Com o filho, Oficina do Diabo, vocês vão ver lá como o diabo adora cristão crente, mas que não tem fé. Ainda diz assim o filme, achei muito bonita a classificação dele. O ser humano é um ser, é o único que é capaz de conviver com duas crenças antagônicas, sem conflito. Ele começa o filme mostrando para nós. E é muito interessante que nós temos muitas crenças que não se conflitam porque não tem fé. Não tem, eu não sei por que eu creio. É só crença. Por exemplo, vamos lá. Há um tempo atrás tinha uma espírita que era trabalhadora na nossa casa, faz tempo, bastante tempo. Depois, com o tempo, ela confessou que ela tinha pavor de espírito. Pavor, pavor. Se falasse para ela, tem um espírito tal lugar, ela não queria nem saber se tinha ou se não tinha. Ela tinha pavor. Não é uma crença de conflito? A crença do medo de ver, encontrar, vivenciar, ter experiência com o espírito, e ela era espírita. Nós temos muitas crenças. Muitas. O filme vai mostrar algumas. Tá certo? Crenças com completo antagonismo. Eu creio em Deus que é bom, que é generoso, que é misericordioso, que isso, mas você vai ver, justiça de Deus vai te alcançar e Ele vai te castigar. Filho, que Deus que você está falando? Porque o teu Deus parece o diabo. Tranquilo, eu falo isso, tranquilo. O bem vai prevalecer, né? Que a gente fala assim, você vai ver o bem. Aí a gente já faz de tudo, já fez de tudo antagônico, e é este antagonismo que o diabo vai mostrar para nós, que é esses que são fáceis de lidar com eles, porque como eles convivem com as duas crenças e não se conflitam, uma nem sabe da existência da outra. É como uma mão não souber da existência da outra mão. Então é mais ou menos assim, ó. Eu posso fazer, essa pessoa pode fazer com esta mão ou com esta mão. Então vamos lá. Eu tenho um Deus que é de misericórdia, uma bondade, eu oro por Ele todos os dias, eu choro de joelho com Ele. Mas é o mesmo Deus que vai matar, eliminar meus inimigos, derrubar uma bomba num país que eu não quero, eliminar o fulano de tal, Beltrano de tal. Tá bom? É o mesmo Deus. Olha o diabo. O diabo fala assim, esse aqui, que você fica chorando e lamentando, essa crença não me serve. Mas essa aqui específica é a que eu mais adoro. É um Deus assim. É um Deus punitivo, que manda raiva, que manda raio, que castiga, que tem ódio mesmo. Em nome de Deus. É esse Deus que eu preciso. Porque onde eu estou nesse jogo, eu não existo. Eu desapareci. Você tem dois deuses e nem um diabo na sua vida. Um Deus que ama e um Deus que odeia. E você vai agir com todo ódio em nome de Deus e acreditando que é Deus. Porque o diabo não existe para você. Não existe, bom. E é onde a gente vê algumas pessoas cometendo grandes injustiças. Gritam de uma injustiça que sofreram no passado e cometem ela hoje. E são cristãos, dizem assim, eu sou cristão, eu amo a Deus, né? E por que você está fazendo isso? Porque no passado, no regime militar, fizeram isso, fizeram aquilo e aquilo outro. Tá. Vai lá e prende eles. Pelo menos a vingança fica neles. Agora o que tem a ver com o meu filho, comigo, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe? O que tem a ver? Os militares
militares entraram na minha casa, pegou meu pai, sumiu com ele, minha avó, e sumiu com ele. Entendi. Errado, cometeram um erro terrível. E por que que tem que ficar com o filho dos outros, com a avó dos outros? Foi aquela, ela era o militar? Não. Os militares já estão aposentados, talvez ganhando um bom salário, gordo, assistindo jornal, rindo até. E quem está pagando pelo crime dos outros? Isso é Deus? Isso é justiça? Isso é vingança? E daquelas mais cruel que existe. Como pode um cristão assistir isso? Em nome de um passado, cobre no mínimo das pessoas que fizeram. No mínimo. E duas crenças. E isso é tão usado pelo diabo que ele pode criar uma guerra civil, uma divisão. Os dois grupos em nome de Deus. Porque se fosse só de Deus do bem, perdão, até se eu encontrasse o próprio inimigo meu, foi você, olha Guto, fui eu que matei seu avô, que fui lá na casa dele, peguei ele, meu avô nem existia, peguei ele, sumi com ele, de tanto bater nele para saber dos outros, maltratei, pisoteei tudo, e acabei matando ele mesmo. Eu tenho que perdoar? Tem. Porque o meu Deus é de perdão, mas tem um outro Deus que é de pega, eu vou te matar. Esse que é o diabo quer. Esse Deus aí, esse Deus de perdão não serve para o diabo. Então ele pega esse. Esse aqui que eu quero matar, ele vai volumar em mim. Eu não quero matar só você. Eu vou matar todos que falam bem de você. Perceberam aonde a gente vai chegar? Só evoluindo ideias de contrassensos. A pergunta que eu faço sempre é: você é ou não é cristão? Sou. Siga Jesus. Porque ele não revidou nem o tapa e tudo que lhe fizeram, e ainda estavam ali para ele revidar. Ele não fez e voltou da morte e não fez. E foi isso que ele nos ensinou. Agora, se vingar de parentes é um cúmulo. Nós ouvimos pessoas dizendo: ele é neto, bisneto de um militar que abusou, então nós temos que condenar a Alemanha inteira. Vamos jogar uma bomba atômica na Alemanha. Olha o que eles fizeram com os judeus. E não podemos acusar a nação alemã, porque os que fizeram não estão mais. É justo eu entrar lá, pegar aquelas crianças alemãs, pegar as mães, os pais? Ora, a história anda e, graças a Deus, os culpados vão morrendo. Agora, cobrar dos netos, bisneto, tataraneto, que absurdo um negócio dele, e que pode ser um daqueles que vão mudar todo um sistema. Essas guerras nunca acabam, porque aí o outro vem e quer vingar, e outro vem e quer vingar. É o bendito vingança. Não se faz justiça com as mãos, só vingança. E aí ele diz assim, ó: o vento da negação e da dúvida. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam, e nada entende além da noite e do pântano, a que se condena por deliberação própria. A descrença, quando eu decido a não caminhar e por algo maior, mais infinito, mais longo, mais elevado, ninguém está me punindo. Ninguém me pune. É eu que estou me colocando em forma de pequeno, vivendo uma visão pequena e provavelmente triste.
porque tudo que tem fim nos leva à ansiedade. Eu fico pensando as pessoas que não acreditam na vida após a morte, como deve ser envelhecer, adoecer, porque morrem, pavor de fechar os olhos e não abrir mais, e acreditar que depois que morreu, tudo acabou. Tudo que ela sente de amor pelas pessoas, as experiências da vida, tudo, deve ser terrível viver assim. Por isso que ela já está condenada na própria visão dela, que lhe provoca sofrimento. Quando nós quisermos saber se uma crença, qualquer que ela seja, ela é uma crença que nos aumenta, eleva a alma, dignidade, que é uma crença do bem, da luz, esta crença tem que nos aliviar, nos acalmar, nos tranquilizar. Crenças que nos geram violência, vingança, ódio, devolver mal pelo mal, a espada pela espada, olho por olho, dente por dente, não é cristã, não é o ensinamento do Cristo, e nós temos que acordar. Podemos afundar um povo inteiro em brigas pessoais de líderes poderosos. Observemos que às vezes a União Soviética guerreando com a Ucrânia porque os dois presidentes não se topam. E um povo inteiro está sendo derramado sangue. Sem parar. Sem parar. Então, está na hora de nós pensarmos um pouquinho se algumas brigas não são mais pessoais, coisinhas, do que realmente um povo brasileiro. É muito mais do que isso. Um povo é um povo unido. Um povo de amor. Um povo que dá as mãos. Um povo que não se deixa dividir. Nossas crenças são de união. A religião verdadeira é a que une o ser humano. A família é o que une os familiares. Tudo é em torno de união, de amor. Tudo que nos divide, que gera sofrimento, que gera revolta, que gera violência, que gera vingança, não pertence a nós.